que ele foi o primeiro a ir para um lugar, né? E se internar lá nesse lugar e ensinar como se faz uma pesquisa etnográfica que antes se fazia de gabinete. Aliás, até a expressão etnografia vem com ele, né? Então ele aprende o idioma. Ele tem, só que é o seguinte, se você bem reparar as fotos dele, ó, ele não é moleque doido, ele não se veste igual os caras, ele não mergulha valendo. O que ele faz? Ele aprende o idioma, ele convive mais com as crianças, ele fica mais observando ali. Só que olha como esse abestado fica no meio da galera aí, ó. Ele não. Quem vai mudar isso daí, que vai ser aquela imagem daquele, sabe? O que é para fazer? É para comer fígado cru, eu vou comer? Vai ser o Franz Boas, né? Até então, o Malinovski, ele ainda é fantasiado, ele não vive a vida nativa mesmo na alma, ele vive ali na observação. Inclusive, aqui do lado que vocês estão vendo aqui, esse barco aqui, esse barco aqui, é essa canoa que eu estava falando que é a canoa do Kula, tá vendo? Bem aqui, ó, vou dar até um close aí. Eu não vou mais dar close, não. Mas tá aqui do lado, é o livro, tá aí, Argonautas do Pacífico Ocidental. Essa aqui é a canoa que é o bicho. Então, eles viajam, levavam as crianças, né? O Kula para eles era o que tinha de mais legal, era como se fosse o Natal para a criança, o Carnaval para o farrista, como se fosse a marcha para Jesus, para o evangélico. É o que tinha de mais legal ali, tá certo? É como se fosse o Rock in Rio para quem gosta da Lady Gaga, era o que tinha de mais firme, era o Kula. Então eles, sabe? É como se fosse uma formatura, o cara se prepara para isso. Quando chegar a formatura de vocês vão comprar roupa mais bonita, vocês vão dar o jeito de vocês para gastar dinheiro, mais ou menos quando é jogos internos, né? Que tu passa o ano todo liso, mas tu arruma 100 pau para comprar uma camisa e um short no dia dos jogos internos. Dá teu jeito. Então, o Kula era isso para eles, né? Aí olha aí as fotos do Malinovski e tal, no meio dos nativos. E quando ele volta daí, que ele passa alguns anos no meio desses nativos, né? Então você imagina que deve ser uma solidão, não deve ser. Ele não. Por quê? Por que ele escreveu tanto? Porque ele não tinha muita coisa para fazer. Ele fica sozinho ali, ele foi para fazer, ele era um acadêmico mesmo. Ele foi para escrever, ele foi para fazer o doutorado dele. Tá certo? Ele foi para isso. Vai ser diferente do Franz Boas, que ele vai por outras razões e ele vai conhecer os esquimós. Só que lá nos esquimós, ele não vai ficar que nem o Malinovski, que fica aqui numa cadeira, tem uma casinha dele, vai lá, volta. Ele vai ter que viver mesmo com os esquimós e como os esquimós. E ele vira antropólogo, ele era geógrafo, ele vira antropólogo depois dessa convivência. Ele não foi lá para fazer etnografia. Ele foi lá por outras razões. Foi por outras razões lá, que eram razões profissionais também. Mas ele chegou lá, ele era geógrafo, ele foi o primeiro a fazer mapas e tal, espetaculares sobre a região e dizer como o esquimó vivia, e ele vai chegar também a um ponto que chegou o Levi-Strauss também, de afirmar que em vários aspectos a vida do selvagem, a organização social deles é superior à ocidental. E ele usa o exemplo, o esquimó come foca, né? Então, geralmente, quando o cara pegava uma foca, isso era um prestígio. Ele chegava com a foca, todo mundo ia lá. Meu irmão, tu é foda, pá. Que nem... Parece aqui quando um jogador de futebol faz gol, né? Quando ele... Gabigol, o prestígio que o Gabigol tem para ficar fazendo gol é que o caçador de foca tinha lá. Só que todo mundo era da cultura deles, eles pegavam e repartiam a foca entre os principais caçadores. Eles repartiam a carne. E o Boas ficava ali impressionado, porque o cara era difícil. Tu imagina como é caçar no gelo. Tá? Claro que a princípio eles tinham ferramentas assim, que nem arco e flecha. Já na virada para o século XX, eles já conseguem a arma de fogo, né? E já caçavam ali com arma de fogo também. Mas mesmo assim era muito difícil você caçar. E o Franz Boas e o Malinovski, quando vão estudar o pensamento selvagem, quando vão estudar os primitivos, né? Eles vão chegar a essa conclusão, que em vários aspectos, a cultura que nós chamamos de selvagem, elas são até superior. O Boas, ele chega a explicar a religiosidade, né, dos nativos, porque olha só o que o Boas faz. Ele foi, eu acho que, um antropólogo, um dos mais molequidores que já teve. Como eu falei, se fosse uma foto do Boas aqui, ele ia estar com a roupa dos nativos, não como o Malinovski que está aí, ó. Olha essa beca do Malinovski, parece que foi a avó dele que arrumou ele, ó. O Malinovski aqui. O Boas não, ele voltava
Ele imitava, ele também fotografou, ele chegou a filmar, né, alguns rituais, isso já nos Estados Unidos, quando ele volta, o Boas é alemão, né, que vai lá pro Canadá, conhece os esquimós, volta, vai para os Estados Unidos trabalhar no museu e ele vira a grande paixão da vida dele, vira estudar nativos. E ele vai estudar lá uns nativos norte-americanos, os índios, ameríndios, né? E vai estudar outra festa, outro ritual chamado potlatch, que de novo era outra festa, que era a festa mais porrada que tinha entre os índios lá, que chegou a ser proibida, chegaram a prender pessoas, sabe? O governo proibiu esses absurdos típicos do ser humano, né? Típico do nosso jeito preconceituoso de ser. Inclusive, a noção de que o etnocentrismo é universal foi descoberta por Lévi-Strauss. Ele vai falar como a apresentação aí da Joyce foi brilhante, né? Foi muito bem feita. Ela mostrou que o Lévi-Strauss tinha interesse de mostrar o que nós tínhamos em comum, né? O ocidental e os chamados selvagens. Mostra, né, que existem tabus, como o tabu do incesto, que é universal também. E o etnocentrismo, que é um sentimento universal de se achar o centro de tudo. De achar nossa cultura mais lógica, o nosso jeito de ser, os nossos valores fazem sentido, e de até desacreditar um pouco da humanidade do outro. Primeira pergunta que se faz quando se vê uma cultura muito diferente da nossa, se esse povo é ser humano, se esse povo é gente, né? Se esse pessoal tem alma. É a primeira pergunta. Então, esse aí é o Lévi-Strauss, ó. Estamos aqui em Dael Malinov. E aqui o Kula, né? Que é a festa que eu falei para vocês, que o Abner também apresentou, né? Então, eram como se fossem várias tribos ali do arquipélago que eles iam viajando e viajavam, não era aleatório, né? Quem tinha determinado presente ia no sentido horário, quem tinha determinado presente ia no sentido anti-horário, e eles iam trocando presentes, e isso para eles era o auge, né? Era o que eles mais esperavam, era a razão da vida deles, tanto que, como eu falei para vocês, o paraíso deles era um eterno Kula. Quando eles morriam, tinha uma narrativa, né? Tinha ritual fúnebre. O Malinov chegou a tirar, você encontra na internet, um monte de foto de ritual, de pessoas mortas mesmo, né? E conta, né? O pessoal contava a história. Agora eles vão lá, não sei para onde, lá vai ser um eterno Kula. A galera fica curtindo o tempo todo. Isso aí, as imagens aí do bracelete, né? Dos objetos que eles trocavam no Kula. E aí, olha, a vida sexual dos selvagens. Então foi publicado em 29, o tema do livro é o homem e a mulher nas ilhas tobriandesas lá, né? E suas relações no amor, no casamento e na vida tribal. Com certeza vocês já tiveram aula sobre o romantismo e falaram para vocês que o amor romântico é uma criação da literatura. Só que vocês precisam entender isso direito, né? O amor romântico, que é a criação da literatura, é o romantismo literário. Tá? Aquela história que só vou ser feliz com você para sempre. Não significa que não exista o amor biológico em nós, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Porque tem gente que pensa o seguinte: o amor romântico é uma coisa só da literatura, é só uma invenção da sociedade que colocaram na gente. Não é isso, não é isso. O ser humano é um animal que ama. Existe toda a sensação, o mecanismo biológico da paixão, do amor erótico em nós. O que chamam de amor romântico é a representação literária disso. Tá bom? Que depois o realismo vai ser uma outra corrente literária que vai ser opositora ao romantismo. Por que vai surgir uma outra corrente para se opor ao romantismo? Porque os realistas vão achar que o romantismo está produzindo pessoas idiotas, pessoas que não estão preparadas para a vida. Então, entendeu? O mundo não é um conto de fadas onde um casal termina feliz e romântico para sempre. O mundo não é assim. O amor, pelo contrário, ele gera sentimentos contraditórios. Ele gera uma êxtase, né? A paixão gera uma êxtase, uma coisa muito do caralho, mas também gera o oposto, né? Porque é conflituoso. O ser humano é muito complexo. Então o realismo ele surge para mostrar, olha, não vai te empolgar que o amor é lindo não, viu? O amor é do caralho, mas também ele é filha da puta. Então te acalma. Para isso que surge o realismo. Então, quando ele vai. Agora, o selvagem, ele se apaixona igual nós, porra. É o ser humano igual eu e você, igual qualquer um, igual foi o Nietzsche, igual é o Neymar. Tá bom? Então, olha, o sexo não é para nenhum
para nenhuma sociedade humana, isso daqui é palavras do Malinowski, tá? O sexo não é para nenhuma sociedade humana uma questão puramente fisiológica, pois implica também emoções, atitude, inspira arte e constitui a fonte de suas magias e sociedade. Então, olha só. Então, o sexo ele não é para nós, como é para os outros animais, uma questão puramente fisiológica. Tá? Todas as culturas elaboram algum tipo de ritual. É também um impulso biológico, lógico, é um impulso, um dos mais fortes que tem cada um de nós, mas ele não é só isso. Tá bom? Então, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, que ele vai comparar, lógico, com a sociedade ocidental. Ele vai falar, olha lá, entre os trobiandeses existe muito mais, eles são muito mais liberais do ponto de vista da sexualidade do que os ocidentais. Então, olha, há liberalidade em relação ao Ocidente, porém com certos limites. É a tradição que indica onde e como fazer amor, carícias, né, em públicos e comportamentos de afetividade. Então, apesar, não é tão rígido como na época do Malinowski, por exemplo, a mulher era obrigada a casar virgem, né? Era uma tradição, né, no Ocidente. E entre os trobiandeses, não existia essa exigência da virgindade na época do casamento. Tá? Então, o fio condutor da análise são as diferentes fases que homens e mulheres atravessam desde a infância até a maturidade. Então, olha só o que ele defende nesse livro aí. As crianças, desde cedo até a adolescência, formam comunidades próprias, grupos espontâneos, onde gozam de liberdade e independência, inclusive na esfera sexual, sem interferência de pessoas mais velhas. Então, eles são criados soltos, né, molequinhos. A adolescência assinala a passagem de uma sexualidade infantil e brincalhona para relações mais estáveis. Vivem, então, nas casas dos solteiros. Olha essa onda, mano. Uma vida livre. Eu tirei a palavrinha que o Malinowski usa, que ele coloca assim mesmo. Que eles vivem nessa casa, tipo casa de solteiro, né, quando são adolescentes, uma vida livre e feliz, ele coloca. Eu tirei a palavra feliz porque eu achei assim, a gente não tem como saber se eles eram realmente felizes. Na visão do Malinowski, sim. Tá? Então parece quando vocês vão morar lá pro IF, ó. Vem da casa de vocês vivem numa casa de solteiros ali, né? Vivem uma vida livre e feliz, supostamente. Dedicada ao divertimento e à busca de prazer. Olha como viviam os adolescentes lá. Tá bom? Isso ele vai descrevendo, né? Como é o comportamento. Ele escreve um livro para o comportamento sexual, um livro para o comportamento religioso e um outro livro mais geral, que é o mais famoso, né? Fala sobre os vários aspectos da vida que são os argonautas. Ah, tá. Aí depois eles casam, né? É uma sociedade monogâmica. Também pode haver divórcio e separação. Ele também deixa claro que na maioria dos casos são as mulheres que pedem a separação, que pode ser por vários fatores, né? Pode ser por não gostar mesmo mais do parceiro, pode ser por brigas, pode ser por os mesmos motivos da nossa sociedade, da nossa cultura, tá? Então, mais tarde, se casam para adquirir plenamente o status de trobiandeses, mas também por razões econômicas. Ah, tá. O casamento lá, as pessoas só viram cidadãos depois de casados. Antes, eles não são considerados cidadãos. No caso, as mulheres não participam da política, mas elas participam da vida social de forma intensa. Elas não são subjugadas assim, totalmente. Elas só não participam de certas decisões políticas. Então, o casamento impõe à família das mulheres uma obrigação tributária, uma contribuição anual enquanto durar a união. O homem herda do irmão de sua mãe o controle geral dos filhos da sua irmã. Isso é muito curioso para nós, porque é o nosso seguinte, nós aqui na nossa cultura ocidental, o pai, né, ele que manda no filho, né? Todo mundo sabe qual é uma relação entre pai e filho uma relação de afeto, uma relação afetiva, uma relação de autoridade. Só que lá não existia esse tipo de relação. Quando uma mulher tinha um filho, quem assumia um papel social semelhante na nossa cultura é o pai, era o irmão da mãe, era o tio. Vocês botam fé nisso? Olha só. Não se reconhece socialmente a paternidade. Pais e filhos não são envolvidos nas relações cruciais de autoridade e transmissão de propriedade, não tem herança, né? A relação esta que se estabelece entre tio materno e sobrinho, é o irmão da mãe que assume o papel social que na nossa cultura é o pai. Isso deu uma grande repercussão, porque isso daí
questiona, ou então, se provado, comprova que o tal do complexo de Édipo freudiano não é universal, tá bom? Então, mas, mesmo assim, desenvolve relação de afeição. Ele deixa claro que o pai, ele tem uma relação de afeição ali, só que ele não assume pais e filhos biológicos, né? Só que não tem o papel social que tem, né? O filho, ele é como se fosse propriedade do irmão da mãe. É o irmão da mãe que tem o papel de pai, que é a herança que ele recebe do irmão da mãe. É o que assume o papel de pai, é o irmão da mãe, não que a gente chama de pai aqui. Então foi uma coisa que chocou o mundo, essa descoberta, né? Como os selvagens viviam, né? Tá? Aí depois, como eu falei para vocês, desses livros do Malinowski, o Malinowski era inglês, vai ter o alemão Franz Boas, e o Franz Boas é o que vai dizer que é a cultura que determina que é o principal componente do comportamento humano. Agora, presta atenção, o Franz Boas ele era um geógrafo, e quando ele vai lá com os esquimós, ele vai com o seguinte pensamento: os esquimós se comportam de determinada maneira, determinada pelo clima, pelo ambiente. Os caras moram no gelo. Aliás, olha só, os esquimós conseguem sobreviver. Você que está reclamando do nosso clima, que está chovendo, os esquimós conseguem sobreviver no clima mais inóspito do possível para o ser humano viver. Aqui faz 20 graus, então a gente reclama do nosso clima. O nosso clima varia entre 23 e 33 graus. Por incrível que pareça, nós temos um dos melhores climas do mundo, pelo menos em termos de variação. É mais fácil a adaptação, onde varia pouco, entendeu? O fato de a gente sentir muito calor aqui em determinada época do ano é pela interferência já do ser humano. Se tu ficar no interior, lá na colônia, tu vai ver que não faz tanto calor. Tu vai ficar embaixo da árvore, na sombra, o igarapézinho aqui. Se tu for lá para Belém, parece que é Lúcifer que é o prefeito, né? Calor miserável. Já por causa das construções, né? Por causa da interferência humana. Então, olha só, os esquimós vivem na pior situação, na mais assim, climática possível. Então, você pode deduzir. Claro que o meio ambiente ali influencia, mas ele vai mostrar e vai provar que não determina, porque ele vai mostrar que grupos ali que moram no mesmo ambiente climático, eles montam culturas diferentes. E o Franz Boas, ele entrou mesmo, ele viveu junto com os esquimós. Ele chegou uma hora que é o seguinte: ele se transportava em carro de carro que os cachorros pulam, sabe? Que é tipo um trenozinho que lá, é assim que ele se locomove. Ele se locomoveu junto, né? Os esquimós são muito nômades, eles andam demais. Eles constroem aquelas casinhas de gelo, constrói para lá. E no livro dele, ele fala que ele caminhou mais de 4 mil quilômetros dele. A extensão, acho que daqui para o Rio de Janeiro deve ser. Daqui lá para o sul, 4 mil. Claro que caminhando a pé e com aquele carrinho puxado por cachorro. Ele tem um texto que é uma parte que é espetacular, né? Porque ele está sentado ali. Teve um cara que conseguiu pegar 2 focas, algumas focas lá, e chegou com uma glória. E eles sentaram para jantar aquela foca, né? E celebrar aquele momento de fartura ali. E eles pegaram o fígado da foca, cortaram, e todo mundo tinha que comer o fígado cru ali. E deram na mão do Franz Boas. Se fosse o Malinowski, ele ia... Eita, é fresca? Te sai, vou comer isso. O Franz Boas, ele come e pinga no papel que ele está comendo e escrevendo aqui a história, narrando. E o sangue pinga no caderno que ele está escrevendo. Ele fala: olha, eu não vou nem apagar esse sangue aqui para ficar de prova de que, né, eu não sou menino, não, me respeita. Não sou criança, não. Tô aqui para viver como os caras mesmo. E ele ficou vivendo. Não era a intenção dele. Ele entrou tanto na cultura ali do esquimó que ele acabou vivendo lá. Quando ele saiu de lá, ele volta para o Ocidente, ele vai para os Estados Unidos, casa, vai trabalhar no museu e continua os trabalhos dele nos Estados Unidos. Aí vai fazer o trabalho mais famoso dele, que é sobre o potlatch, né, que deu mais fama, glória. Ele, nas apresentações dele, ele fazia a dança. Ele falava: olha, essa dança aqui, tem uma foto muito famosa dele, que um dia eu vou botar para vocês aí, que é ele imitando um ritual de dança, sabe?
Ele morou com os esquimós muito jovem, ainda foi jovem para os Estados Unidos. Ele produziu ainda muita coisa muito jovem ainda. Aí começou jovem e teve uma carreira toda na antropologia. E ele vai... Porque para o Malinowski era o seguinte, os costumes, eles correspondiam a alguma necessidade biológica, né? De alimentação, de sexo. Então, todos os costumes correspondiam a uma necessidade biológica. Essa é a teoria principal do Malinowski. Do Franz Boas, não. Do Franz Boas é que a diversidade de comportamento, de cultura, não é determinado nem pela raça e nem pelo meio ambiente, e sim pelo conceito que ele vai criar, que hoje em dia é chamado de conceito antropológico de cultura. Tá bom? Então, meus queridos alunos, acho que por hoje é isso aí. A gente não vai estender. A gente tem ainda... Eita, porra, caiu aqui.